Você sente dificuldade quando o assunto é concordância verbal? E no sujeito invisível, você já ouviu falar? Eu sou André Guerra e nesse vídeo vou te explicar o que é o sujeito invisível, como se livrar dele, como é que isso interfere na concordância. Beleza? Roda a vinheta aí. E aí, guerreiro? E aí, guerreira? Beleza? Você que tá aí com a faca nos dentes na batalha pela aprovação, vamos para mais uma dica de gramática. Dessa vez eu vou te explicar o que é o sujeito invisível. André, nunca ouvi falar de sujeito invisível. O que é isso? Vou te explicar, mas antes de mais nada, você já está inscrito aqui no canal? Então, se você não está inscrito, vai lá, clica aí no botão inscreva-se, clica no sininho para você ser notificado com prioridade. Repare, sujeito invisível. Existe essa denominação na gramática? Não, não existe. André, você inventou isso? Também não. Repare só o que é que acontece. Deixa eu te mostrar, antes de mais nada, qual é a regra básica de concordância verbal. Vamos relembrar? Olha aqui, guerreiro. Olha aqui, guerreira. Vamos dar uma olhada. Ó. A regra geral de concordância verbal, ela diz o seguinte, que o verbo concorda com o sujeito. O que é concordar mesmo? Concordar é ter a mesma pessoa, tá bom? Concorda em pessoa, tá? E também em número. Como assim? Então eu tenho a primeira, segunda e terceira pessoas do singular e do plural. Por isso, quer ver? Aqui, ó. Ó, o professor, vamos ver, o professor ensinou o método. Beleza? Então aqui eu tenho, ó, a primeira coisa que você deve fazer é encontrar sempre o verbo, tá? Isso aí você já sabe. Encontrou o verbo, quem é o verbo aqui, ó? O verbo ensinou, o verbo ensinar, beleza? Aí quem foi que ensinou? Foi o professor. O professor, nesse caso aqui, é o sujeito, tá? Esse sujeito, eu posso trocar por algum pronome, tá? Eu posso dizer assim que é eu, no caso, se eu estou falando o professor, é eles? Não. Então aqui o professor está o quê? Na terceira pessoa, não é isso? Na terceira pessoa e está no singular, porque é um professor só. Beleza? Então, isso aqui corresponde ao pronome ele. Ele. Ele ensinei, ele ensinastes, ele ensinou, não é isso? Então o verbo, ele vai corresponder a isso aqui. Isso é a concordância verbal, não é isso? Regra geral de concordância verbal. Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Deixa eu te dizer só mais uma coisa aqui. Repare, a ordem direta de uma oração, ela é a seguinte, eu tenho o sujeito, tá bom? Sujeito, depois do sujeito eu tenho o verbo, tá? O verbo, tá? Chega aqui para você ver melhor, o verbo, certo? Ó, e depois eu tenho os complementos, e na sequência eu vou ter o quê? O adjunto adverbial. Ou os adjuntos adverbiais, podem existir, tá? Vários. Tranquilo? Então, essa aqui é a ordem direta de uma oração. Qual é o grande detalhe? É que essa ordem pode ser invertida. E aí a gente tem um caso sério para resolver. Repare, agora que a gente já relembrou aí a regra geral da concordância e também a ordem direta dentro da oração, eu vou te explicar o que é que acontece. Esse sujeito, ele pode se deslocar dentro da oração. E quando ele se desloca dentro da oração, acontece um fenômeno. Para muitas pessoas é como se o sujeito colocasse a capa da invisibilidade. Lembra do Harry Potter? Lá tem a capa da invisibilidade. É como se você jogasse uma capa daquela em cima do sujeito e o sujeito deixasse de existir. André, não estou entendendo. Como é que acontece isso? Vamos de novo, vamos dar uma olhada aqui? Olha só. Vamos ver aqui, guerreiro? Vamos ver aqui, guerreira? Como é que acontece esse fenômeno da invisibilidade? Acontece isso aqui, olha só. No mês passado, você vê que os termos, eles não estão na ordem direta. No mês passado, por exemplo, é um adjunto adverbial, ele está deslocado. Ele deveria estar no final, mas ele está no começo. Isso pode acontecer tranquilamente, certo? Então, olha só. Teve início. A primeira coisa é achar o verbo. A gente já combinou isso. Então, teve. O que que teve? O que que teve início? Não foram as aulas? Então, as aulas de aprofundamento, no caso aqui, o núcleo, eu vou pegar só as aulas, é o sujeito. Só que parece que quando ele se transporta para outro
lugar da oração, acontece aquele fenômeno da invisibilidade. E uma grande parte das pessoas, espero que você não esteja, né, nesse grupo, e se estiver, a partir de hoje vai ser diferente, parece que joga um manto de invisibilidade em cima aqui desse sujeito e esquece que ele é o sujeito, tá? O sujeito pode aparecer depois do verbo. Então, quem é que teve início? As aulas. As aulas está na terceira pessoa do plural. Do plural. Tá correspondendo aqui, como é feminino, a elas. Elas. Certo? Então, elas teve? Não. Elas tiveram. Tiveram é que é o correto. Beleza, guerreiro? Beleza, guerreira? Vamos ver outro exemplo aqui, guerreiro? Olha só. Olha só. Foi anunciado ontem pelo presidente as medidas econômicas. Não é incomum, aliás, é muito comum você ouvir pessoas falando desse jeito, dessa forma aqui. Por quê? Pelo mesmo fenômeno. Porque onde é que está o sujeito? Vamos lá, procura o verbo. Aqui eu tenho uma locução verbal, tá? Foi anunciado. No caso, o que foi anunciado? Foi ontem? Foi presidente? Não, não foi aqui as medidas econômicas? Pronto. As medidas econômicas é o sujeito, não importa onde ele está deslocado, certo? Ele foi deslocado da sua posição original, o sujeito, mas continua sendo o sujeito. Porque quando eu digo foi anunciado, eu estou falando a respeito de as medidas econômicas, tá? Então, se você já pegou a aula de sujeito aqui no canal, você já está sabendo do que eu estou falando. Agora, se você não pegou ainda, vai lá, dá uma olhada. Daqui a pouco eu coloco aí o card para você clicar, tá bom? Olha só. Então, as medidas econômicas correspondem aqui a elas, é aqui plural, tá bom? Tá no plural e tá na terceira pessoa do plural, elas. Então, elas foi anunciado? Não, elas foram, tá bom? Foram anunciadas. Como envolve aqui o particípio, que é uma forma nominal, eu também tenho que prestar atenção no gênero, tá bom? Então, tem que ir aqui para o feminino. Então, foram anunciadas. Olha só, o verbo aqui, tá? Que é o verbo auxiliar, é o verbo que é conjugado, ele precisa ir para o plural. Tudo bem? Então, ó, as medidas foram anunciadas. Esse aqui é o sujeito. Cuidado para não jogar o manto de invisibilidade nele só porque ele foi para depois do verbo. Aqui mais um, olha. Existe em cada turma alunos que se destacam, certo? Esse aqui tem uma confusãozinha extra, tem uma treta maligna aqui. Cuidado para você não cair nessa. Repare. Aqui, mesmo raciocínio, alunos, tá certo? É o sujeito desse verbo existir. Alunos corresponde a eles. Se eles existem, não. Eles existem. Existem. André, mas acontece que eu já aprendi que o verbo haver, no sentido de existir, ele não varia, ele permanece sempre na terceira pessoa do singular. Isso é verdade. Vamos ver essa frase, como é que ficaria? Ó, seria assim, ó. Há alunos que se destacam, né? Há alunos que se destacam. Que se destacam. Esse que se destacam a gente não vai analisar agora, tá bom? Isso é para outro vídeo. Há alunos que se destacam. Realmente aqui o verbo, ele vai ficar na terceira pessoa do singular, mas isso aqui faz parte de um fenômeno diferente, porque o verbo haver, ele é um verbo impessoal. Você vai entender direitinho isso aqui se você for lá na minha aula sobre os tipos de sujeito. Aí você vai entender perfeitamente, tá? Então esse alunos aqui, o que é que acontece? Ele não é o sujeito, porque o verbo impessoal, ele gera uma oração que a gente chama de oração sem sujeito, certo? É a oração sem sujeito. Então isso aqui não é o sujeito, não há necessidade de concordar. Agora, é o verbo haver quando ele tem o sentido de existir. O verbo existir não tem nada a ver com isso. Ele concorda normalmente, funciona normalmente, como aqui o verbo, tá bom? Os verbos das outras frases que a gente colocou. Tudo bem? Entendeu aí o que é o sujeito invisível? Agora, se você quiser saber a respeito de classificações do sujeito, eu vou sugerir que você clique aqui nesse cartão que eu vou colocar aqui em cima, nesse card, ou então na descrição do vídeo aí tem também o link para você acessar uma aula
em que eu explico os tipos de sujeito, beleza? E se você gostou dessa dica, dá uma curtida, compartilha com alguém, beleza? É isso aí, tamo junto na batalha. Até a próxima! Se você gostou dessa aula e quer ter acesso a mais aulas, mais dicas de português, redação, literatura, interpretação de textos, então se inscreve aqui no meu canal do YouTube, aperta o sininho para você ser notificado com prioridade pelo YouTube toda vez que eu publicar uma aula nova e também me siga nas redes sociais. Eu estou no Instagram, Prof. André Guerra, também no Facebook eu tenho uma página, Professor André Guerra. E se você quiser, além disso, entrar numa lista de transmissão para receber dicas exclusivas e num grupo de estudos via WhatsApp, é só você salvar esse número que está aparecendo aí na tela e me mandar uma mensagem dizendo eu quero entrar na lista. Valeu, tamo junto na batalha!